Senhores, uma boa tarde a todos. O que a gente anda fazendo nesses últimos dias, já que a gente não está tendo tempo para gravar, é fazer pequenos vídeos para continuar alimentando ao nosso público. E o vídeo de hoje vai se tratar de uma reflexão feita pelo ex-capitão da seleção australiana, Ian Chappell. Esse texto por si só, ele não é interessante apenas pelo conteúdo que ele fala, mas por quem está fazendo e principalmente detalhes que estão nos pormenores desse texto que eu gostaria de mencionar com o pessoal. Primeiramente, eu gostaria de falar acerca de quem o escreveu. A gente vai pegar o texto que eu vou até compartilhar no escopo dessa postagem, que é o comentário do ex-capitão da seleção australiana, Ian Chappell, né? Cricket needs IPL money, but it's good for the future of the game. No caso, eu queria falar apenas que Ian Chappell ele foi um dos principais personagens da história do cricket mundial. Foi capitão da seleção holandesa, da seleção australiana. No caso, um jogador incrível com relação à sua técnica, tanto que ele enfrentou os negros maravilhosos do Caribe durante a sua grande época, que foram os anos 70. No caso, foi introduzido ao Hall da Fama da ICC, enfim, um camarada que... Não, vamos só pegar isso aqui que a própria Wikipedia diz, né? No caso, depois que ele se aposentou em 1980, ele perseguiu ser um jornalista esportivo e um comentarista de esportes, principalmente no Channel 9, que é um dos grandes canais de comunicação australianos, né? Em 2006, Shane Byrne chamou Chappell como a sua maior influência no esporte. Foi induzido ao Hall da Fama Esportivo Australiano em 1986. Depois foi induzido ao FECA, que é a Federação dos Jogadores de Cricket Internacionais, em 2000. Foi induzido ao Hall da Fama do Cricket Australiano em 2003. E foi induzido ao Hall da Fama da ICC em 2009. Enfim, né, um camarada que ele dispensaria comentários. Mas como nós estamos lidando com um público que ainda não sabe tanto do esporte, e quando eu digo um público que não sabe ainda tanto do esporte, eu me incluo, até porque eu tive que pesquisar para ver quem era de fato o Ian Chappell, a gente tem que falar esses personagens históricos. Então, indo ao texto, né? No caso, ele começa falando, né? No caso, counties que não têm tanto dinheiro e países que tratam as franquias da IPL como bem-vindas em seus interesses nas ligas domésticas, mas cricket e interesses de negócios nem sempre estão alinhados. Eu quero até pedir desculpas um pouco com relação a algumas traduções que eu for fazer. Eu ando estudando inglês a sério durante 2 anos. Pra falar a verdade, já é tarde eu estar estudando assim. Mas é complicado e caramba, cara. Desculpe no caso eu ter interrompido esse vídeo, mas foi porque passou o carro de som. Agora a gente vai continuar. A primeira coisa que eu quero destacar a vocês, eu estava falando acerca dos meus estudos em inglês, que eu tenho estudado a sério nesses últimos 2 anos, é que toda vez que você fala de cricket internacional, a gente deve perceber que existem conflitos, né? Existem conflitos de interesses entre os Três Leões, existem conflitos de interesses entre os asiáticos, existem conflitos de interesses entre os asiáticos e duas cabeças do Três Leões, não, desculpa, dos Três Reis. Três Leões é Inglaterra, Três Reis, Austrália, Inglaterra e Índia. Existem conflitos entre os Três Reis, existem conflitos entre os asiáticos, existem conflitos entre os asiáticos e os não asiáticos, existem conflitos entre os 2 reis e o rei asiático, e entendedores entenderão o que eu estou dizendo. Então, enfim,
é sempre complicado a gente colocar algumas coisas em ponto. E quando a gente vê esse texto, assim, lendo gramaticalmente, a gente vê que talvez, apenas talvez, a forma que o Chappell redige esse texto, e ele redige esse texto de uma forma espetacular, é um inglês que qualquer um consegue entender, apesar dele utilizar algumas palavras C1 e C2, como por exemplo, numa parte do texto ele usa a palavra blatant, em outra ele usa a palavra utterly, enfim. Ele coloca esse texto como uma carta para que todo mundo que esteja nesta batalha, digamos assim, possa pensar um pouco que, sim, há algum problema quando a gente vê esses interesses do dinheiro da IPL. Eu vou traduzir esse texto e vou fazer essa leitura para fazer um feedback, né? Traduzindo. Tô traduzindo já no duro porque o texto foi tão bem redigido que eu posso simplesmente botar para traduzir e vai traduzir ao pé da letra. Se o cricket precisava de um outro aviso de luz vermelha para o jogo ser cauteloso, ele veio com um simples anúncio da entrada da IPL no jogo inglês. Foi explicado que os coproprietários do Delhi Capitals estavam fazendo uma oferta para adquirir o Hampshire, né? Com a licitação prestes a começar na compra de uma da grande parte das equipes do The 100, este seria o último alarde de um conglomerado da IPL. Nada disso é surpreendente, pois as equipes do condado estão desesperados por dinheiro e os proprietários da IPL são extremamente ricos. E sim, você tem uma dificuldade gigante com relação à captação de dinheiro no cricket inglês. Você tem. Sabe, muito da falta de resultados que se tinha era necessariamente porque os counties não estão ricos. São poucos os counties que são realmente ricos. Mas você pega, por exemplo, Hampshire, que tá pobre. Você pega, não, acho que Lancashire não tá pobre ainda, mas Yorkshire também não tá tão bem de dinheiro. Então, ou seja, você vê que realmente as coisas estão complicadas e que eles vão pedir ajuda para qualquer um, inclusive para o pessoal da IPL. No entanto, vale lembrar que em meados da década de 90, Kerry Packer, ex-chefe da World Series Cricket, que foi um torneio australiano que surgiu nos anos 70 para fazer como se fosse uma Copa do Mundo, digamos assim, proferiu palavras imortais: não deixe uma empresa de mídia, né, administrar o seu esporte. A tendência de empresas de sucesso terem mais voz na execução do jogo está aumentando rapidamente, pois os proprietários da IPL já possuem grandes participações em equipes de T20 que jogam nos Emirados Árabes, no ZEL, na África do Sul e no Caribe. Os proprietários astutos também estão começando a assinar contratos mais longos com jogadores de primeira linha, e isso deve ser um aviso para as administrações do cricket. Logo lembrei do The Wild Brevis, né, da África do Sul, que vai ser difícil ele jogar pelos Proteas. O melhor jogador do futuro dos Proteas talvez não jogue com tanta regularidade pelos sul-africanos, porque ele não é um jogador dos Proteas, ele é um jogador do Mumbai Indians. Então, deixa eu apagar essa merda aqui. Beleza. Os melhores jogadores podem ficar em dívida com um proprietário da IPL, em vez de com seu próprio conselho de cricket, diga-se ou county ou country, ou do seu estado ou da sua seleção. E é aí que o conflito de interesses se torna uma questão divisiva. Isto não é uma surpresa, pois o jogo na maioria dos países precisa desesperadamente de dinheiro e os proprietários da IPL estão financeiramente nivelados. Por isso que você tem investimentos nos Emirados Árabes. Os Estados Unidos, cara, tem nada. Na verdade é o que eu já falei pra vocês, é indiano rico mandando no jogo. Desculpa, mas não tem outra expressão pra dizer. África do Sul, o pessoal também estava desesperado.
Caribe, até que eles começaram bem, mas como o dinheiro não entrava, eles foram rifando. Tanto que hoje você tem das franquias, eu acho que só São Cristóvão e Neves e Guiana que não são de um proprietário indiano, apesar de que o antigo proprietário na verdade, o proprietário da ex-franquia Jamaica Thalia Hawks, ele é um indo-americano, então dá pra dizer que, né, entra na mesma classe. Então, realmente, você tem na verdade, historicamente, o cricket sempre teve um dono. Ou melhor, sempre teve dono. Ou donos. Sempre. Isso não é surpresa para os fãs do esporte. O problema, na verdade, é que para a gente conseguir se adaptar à dinâmica dos donos, em vezes é complicado. E essa dinâmica está mudando com a entrada do dinheiro indiano. Isso é bom? Isso é ruim? Vamos deixar o Ian Chappell dizer. Os administradores do cricket devem aceitar a culpa por não produzirem um plano de longo prazo para o jogo algumas décadas atrás. Ele já responde à minha pergunta. Desta forma, eles poderiam ter pelo menos ter um plano viável para o jogo lidar com este problema. Isto é, a menos que os administradores de cricket em todo o mundo estejam convencidos que o futuro é puramente o jogo T20 administrado por franquias ricas. Opinião minha. Querem convergir o jogo ao T20. Só que o T20 ele não vai produzir jogadores de cricket que tenham o mesmo talento que você tinha do passado. Talvez você esteja dizendo que vamos lembrar a frase salomônica, né, de que o saudosismo ele é uma burrice, mas não é a questão simplesmente do saudosismo. Depois eu vou voltar ao texto do Chappell, mas só abrindo um parênteses. Quando você tem test members, você tem ele jogando o jogo longo. O jogo longo é a nirvana do esporte. O jogo longo ele é alcançado por aqueles que amam o esporte de fato. Talvez se pense, poxa, não, mas os indianos amam o esporte, na maioria das vezes eles jogam tape ball, eles jogam outros tipos de cricket que são de formato mais curto. Sim, jogam de formato mais curto e jogam muito, durante muito tempo. Então, para que você consiga produzir jogadores de qualidade, minha opinião, eu ainda acho que o formato longo é indispensável. Uma outra coisa também, quando você tem o formato longo, você tem pequenos mecenas. Talvez o próprio Chappell também, não saiba, nós não sabemos como lidar com essa situação dos mecenas que tratam apenas para o jogo curto, porque o jogo curto ele acaba de forma curta. Até que você tenha talvez uma IPL de 6 meses, o que muito possivelmente não vai acontecer, já que você tem as chuvas na Índia que proíbem isso, né? Vai ser complicado você colocar... Vai ser complicado você colocar torneios que nesse torneio o camarada vai conseguir se desenvolver totalmente. O camarada ele vai ter pelo menos 4, 5 meses de devoção a um clube, o qual ele vai poder evoluir. Não vai ter como. Vai acontecer você vai ter grandes torneios em que você vai levar os grandes jogadores para grandes carnavais. Pronto. Sabe, não vai acontecer o desenvolvimento. O desenvolvimento ele vai depender também desses mecenas de jogo curto. E eu pergunto para você, será que esses caras vão conseguir fazer o desenvolvimento de fato? Vamos voltar ao Chappell porque ele diz também isso. As fraquezas dessa teoria são mais do que apenas isto é bom para o cricket. A maioria dos empresários bem-sucedidos não alcança suas posições de destaque sendo filantropos. Serão canalizados fundos suficientes de volta para o jogo, ou uma grande parte acabará como bônus aos acionistas concedidos por ricos conglomerados empresariais. Os empresários astutos são necessariamente bons donos de times de cricket? Os empresários vão querer ter uma grande influência no produto em campo?
As muitas pessoas não remuneradas que servem ao jogo ainda vão fornecer seus serviços de bom grado? O que o Chappell está dizendo nesse ponto? Ele está dizendo que se a gente está tendo realmente essa mudança de mãos dos donos do esporte. Eles estão deixando de ser ingleses e australianos e estão virando indianos. O jogo está deixando de ser longo e está virando curto. O jogo ele está deixando de ser voluntário e virando de uma forma incrivelmente profissional. Não se está fazendo julgamento de valor se isso é bom ou se isso é ruim. Mas o que se julga é o que isso vai custar ao esporte, ao desenvolvimento do esporte, à base, aos grassroots, como eles dizem. Embora grandes incentivos financeiros sejam convidativos em todas as partes, é minha experiência que os empresários não entendem ou não se importam com a importante diferença entre leis e regras. Nesse ponto ele usou um trocadilho bacana porque regras, no caso você pode segui-las ou mudá-las. Leis nem tanto, tanto que o cricket ele não possui regras, ele possui leis. Os empresários tendem a manipular a coisa à sua maneira, independentemente. O mestre estatístico Irving Rosenwalter afirmou anos atrás: o cricket tem leis que não devem ser quebradas. Não é que não devem ser quebradas porque o jogo, ele, se for quebrado, vai mudar de mão. Não, é que se for quebrado, o jogo talvez mude a ponto de que ele não consiga se consertar. Foi isso que o Irving Rosenwalter estava dizendo. Sabe, o medo do cricket mudar de mãos se resume basicamente a isto. O futuro que reserva ao esporte será um futuro realmente sustentável ao esporte como tal? Quando os administradores receberam calorosamente a mania do T20, eles não tinham ideia de quanto poder estavam acessando os jogadores. Os melhores jogadores agora têm riqueza e escolha, o que é irônico quando você considera que por muitos anos eles não tiveram nenhum dos dois. O ex-abertura australiano Arthur Morris resumiu isso melhor quando, na sua aposentadoria, foi questionado sobre o que ganhou com o cricket. Sua resposta sucinta foi: pobreza. Uma das maiores falhas na administração do cricket prosseguindo. Uma das maiores falhas na administração do cricket é a falta de utilização do conhecimento do jogo dos ex-jogadores de ponta no mais alto nível. Na Austrália, isso foi uma omissão flagrante. A administração do cricket é um trabalho difícil e desafiador com muitos aspectos abrangentes, tão difícil que é impossível satisfazer o desejo de todos os fãs. No entanto, o trabalho é ainda mais difícil pelo jogo não ter um plano visível para o futuro que inclua segurança financeira para os jogadores, misturada com a satisfação de jogar. O futuro do cricket precisa ser uma parceria planejada por uma combinação de jogadores e administradores, e eu acho que esse é o principal ponto que o Chappell está lidando. A gente durante muito tempo viu os jogadores serem negligenciados. E hoje eles continuam. Contudo, eles são negligenciados ganhando bem melhor. Então acaba que antes o jogador era negligenciado e, tipo, se ele quisesse largar tudo, tanto faz. Não tem problema. A gente viu o caso, por exemplo, do Richie Barrington, alguns anos atrás, o escocês, que, eu não vou ficar aqui me ferrando, podendo ganhar dinheiro em alguma outra coisa, não, larguei e foi embora. Tanto que eles tiveram que aumentar o dinheiro do Barrington para ele continuar. E era algo justo, sabe? Então, hoje, você até consegue pagar melhor para jogadores de ponta. O problema em si é esse dinheiro, ele tem um contraponto. Mais poder para quem administra. Não sou especialista financeiro ou empresarial, mas será um dia triste se um jovem jogador não for capaz de enfrentar os desafios do cricket de longa duração. Se um jogador optar por não jogar,
um cricket de longa duração, essa é sua prerrogativa, ou seja, ele pode. Mas seria muito triste se essa escolha não tivesse disponível. No caso, nós entramos em coro quando a gente discute acerca da importância do longo termo para o desenvolvimento do jogador. E isso pode ser o mais caótico dentro da mudança de mãos. O Chappell, ele coloca dentro de seu texto, esse é o ponto primordial. Antigamente os jogadores não tinham dinheiro e não tinham poder. Então eles, por mais que não tivessem uma escolha, tava tudo bem. Agora eles têm apenas uma escolha. Será que isso é bom para o jogo? Enfim, para quem manda no dinheiro, tudo é festa. Mas para quem manda no esporte, para quem vive do esporte, será que isso é festa mesmo? Eu acho que é um bom comentário do Chappell. Então, meus queridos, esse foi o texto que eu queria comentar com a galera. Os comentários estão abertos para caso alguém queira falar sobre esse texto e tudo mais, porque realmente era algo que eu gostaria de debater com a galera. Tranquilo? Valeu aí, meus amigos, um forte abraço. Continuem doando tempo aos cricketistas.